Olá, hoje eu tô aqui pra contar um pouco da minha história pra vocês e eu vou começar me apresentando. Meu nome é Rayana, eu tenho 23 anos e há 2 anos atrás, com 21 anos, eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, que é um câncer no sangue. Bom, como aconteceu essa parte do diagnóstico? Eu nunca fui uma menina doente, eu nunca fui nem de ficar gripada, nunca tive problemas de saúde. E era um dia muito quente na cidade que eu estudava para fazer minha faculdade. E eu fui limpar o meu pescoço do suor e senti um carocinho aqui, era do tamanho de uma azeitona mais ou menos. Ele não doía, não incomodava. E a minha primeira reação foi: poxa, como eu sou distraída, eu sempre tive um caroço no pescoço e nunca me dei conta disso. E aí eu deixei passar algum tempo, até que um dia, por acaso, numa conversa com a família, eu contei: eu tenho um carocinho no pescoço aqui, não sei o quê. E a minha família ficou super preocupada, minha avó ficou super preocupada e falou: não, vem pra casa, a gente vai ter que te levar no médico, porque isso pode ser coisa séria. Minha avó trabalhou muito tempo na área da saúde, então ela mais ou menos já imaginava o que poderia ser. Não o que poderia ser da doença, mas que poderia ser algum problema sério, não só um carocinho que sempre esteve ali. Bom, eu procurei um clínico geral e ele me pediu alguns exames, me pediu ultrassom, me pediu exame de sangue. Eu fui fazer ultrassom numa outra cidade com outro médico e aí esse médico ele me alertou que eu deveria fazer um raio-x do pulmão, porque provavelmente o carocinho era a reação de alguma coisa maior que estava no pulmão. Pois bem, eu fui fazer o raio-x do pulmão e nesse raio-x o médico me disse que o meu pulmão direito estava tomado por nódulos. Eu tinha nódulos muito grandes no pulmão, alguns chegavam a medir 3 centímetros. E aí me bateu o desespero na hora, porque eu realmente percebi a partir daí que o que eu tinha não era uma coisa simples e que aquele carocinho ali, ele não era alguma coisa simples também, que ele estava ali por algum motivo. E eu comecei a investigar primeiro no Google. E todas as páginas que vinham pra mim sobre os sintomas que eu relacionava eram páginas falando sobre linfoma e leucemia. Bom, o que eu conhecia de linfoma? Nada. Eu só sabia que era o câncer que tinha o Reinaldo Giannichini e que a presidente Dilma também teve. E aí eu comecei a investigar o que era realmente o linfoma, o tipo de sintomas que ele mostrava. E eu não tive nenhum sintoma que é clássico do linfoma, como aumento repentino de peso, ou diminuição repentina de peso, ou suor noturno, ou coceira na pele, ou fadiga. Eu não tive nenhum desses sintomas, eu só tive o carocinho no pescoço. E aí depois que eu tive o diagnóstico do raio-x, que meu pulmão estava com muitos nódulos, eu fui encaminhada para me consultar com um pneumologista. E esse pneumologista falou pra mim: olha, Rayana, a última coisa que a gente vai procurar em você é câncer, porque você é uma menina muito nova, muito saudável para ter câncer. Vamos procurar qualquer outro tipo de doença, porque isso daí pode indicar muita coisa. E aí eu fiz exame para tuberculose, eu fiz exame para toxoplasmose, eu fiz vários tipos de exame e todos deram negativo. Até que o meu médico falou comigo: olha, realmente não tem mais nada pra gente procurar você que não seja câncer, eu vou fazer uma biópsia do seu carocinho. Bom, até aí ainda tinha aquela coisa, né? Poderia ser, poderia não ser, embora alguma coisa em mim já dissesse que seria e embora alguma coisa em mim já estivesse preparada para receber o diagnóstico do câncer. Eu fiz a biópsia no final de abril, no comecinho de maio veio o diagnóstico. Eu tinha um linfoma de Hodgkin clássico tipo esclerose nodular. Dado esse diagnóstico, eu decidi que eu gostaria de fazer o meu tratamento no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Eu moro no interior do estado. E assim que veio a papelada da biópsia, eu logo juntei todos os documentos que eu tinha, todos os exames, e fui pro INCA. Fui muito bem recebida, abri meu prontuário no mesmo dia, fiz uma bateria de exames durante 2 semanas e na metade de maio eu comecei a quimioterapia. O meu protocolo, ele estava previsto para 12 sessões de quimioterapia, que quem sabe, quem fez quimioterapia sabe que 12 sessões é muita coisa. E lá fui eu fazer as quimioterapias. Bom, eu tive que colocar um catéter que ficava bem aqui nessa cicatriz, não sei se dá pra você ver. E agora eu já tirei, fiz até uma tatuagem em cima. E
Tudo era muito novo, tudo era muita surpresa, eu não sabia o que ia acontecer, porque ao contrário do que eu tô fazendo agora, gravando um vídeo, eu não vi nenhum vídeo de pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei, então eu fui descobrindo na medida que eu ia aprendendo, né? E a quimioterapia, ela de princípio não me fez muito mal, eu tinha um cabelão, meu cabelo não caiu, e eu fiquei toda feliz, porque na minha primeira sessão de quimio meu cabelo não caiu. E aí a médica falou comigo uma série de reações que eu poderia ter conforme eu chegasse em casa depois da quimioterapia. Bom, realmente a quimioterapia ela agride muito o corpo, você sente que você vai morrer da quimioterapia. Foi um processo muito doloroso, não somente por estar em tratamento do câncer, mas por tudo que ter câncer envolve. Eu tive que trancar minha faculdade, que era meu maior desejo de ter terminado no comecinho de 2014. Tive que trancar em 2013, me atrasei um pouquinho, tô terminando ela agora. Eu me afastei de amigos que não souberam lidar com a situação de eu estar com câncer. Eu me afastei de muita gente que eu sempre achei que sempre estaria comigo para tudo. Eu realmente percebi o que é família, a importância de amigos verdadeiros que te apoiam, que vão com você na quimioterapia, que vêm na sua casa te visitar porque sabe que você não tem força para sair de casa. E no meio disso tudo, dessa explosão de coisas acontecendo, você tem muito pouco tempo para digerir tudo que está acontecendo com você, e você não pode se dar o luxo de ser fraca, de demonstrar fraqueza, porque outras pessoas já estão mais fracas que você. A sua família fica muito mais frágil que você nesse momento. E aí eu tive muito pouco tempo para absorver tudo, para entender tudo que estava acontecendo, e no meio disso eu criei um blog que se chama A Menina do Linfoma. E nesse blog eu comecei a fazer um pequeno diário que eu traçava a minha rotina com a quimioterapia, como eram os meus dias, os dias que eu estava muito mal a ponto de não conseguir levantar da cama, os dias que eu estava tão bem que parecia que eu não estava fazendo nada, os dias que eu não conseguia comer nada, os dias que me dava uma fome absurda. E aí eu tracei durante 6 meses todo o meu processo durante a quimio, como era o entendimento da vida, da fragilidade da vida, o que significa estar vivo e o que significa interromper a juventude com o câncer, porque o câncer ele é muito mais do que medo, não tem uma palavra para definir o que ele é e o que você sente com o diagnóstico de câncer. A princípio você pensa, putz, vou morrer, porque é uma doença que eu já vi um monte de gente morrer e eu vou morrer também. E aí o câncer ele não te deixa fazer previsões a longo prazo, você começa a fazer previsões no máximo em uma semana. Como eu vou estar semana que vem? Será que semana que vem meu corpo vai reagir bem à quimioterapia? Será que a minha imunidade vai estar boa? E aí você começa a perceber tão frágil, como que a gente é tão frágil nisso tudo. E você tem que passar por isso sendo forte, e você começa a criar forças não sei de onde, e você vai passando, até que eu terminei as 12 sessões de químio. Foi a maior emoção da minha vida ter terminado as químios, porque eu realmente estava muito fraca já no final, depois da 8ª sessão de químio. Eu não sabia se eu ia aguentar o tratamento, porque eu passava muito mal. Teve uma vez que eu vim vomitando do Rio a Peribé, e são 300 quilômetros de viagem, e eu vim vomitando a viagem toda. Eu bebia água, botava água pra fora, nada parava no meu estômago, porque o organismo já estava ficando muito fraco, já não estava aguentando mais. Então ter terminado as 12 sessões de químio foi a minha maior vitória, sem dúvidas. Foi dizer pra mim mesma que eu era capaz e que eu não ia deixar uma doença me matar. Bom, eu terminei as químios e logo em seguida eu já fiz o PET scan, que é uma tomografia mais elaborada que te olha por dentro e consegue captar se existe alguma célula cancerígena. Essa minha tomografia, ela veio zerada, eu não tinha mais vestígio nenhum de câncer no organismo, e desde então eu tenho um diagnóstico de remissão. Eu tô há 1 ano e 9 meses em remissão, sem câncer. Eu ainda vou ao INCA de 3 em 3 meses. Agora eu tô indo até uma vez por mês, porque eu descobri um outro linfonodo no meu pescoço, mas nem tô ligando pra ele, porque eu tenho certeza que não é nada. E eu tô em remissão da doença, e tô mostrando pra todo mundo que é possível sim vencer o câncer, e que mesmo com improváveis certezas, eu tô aqui hoje pra provar que eu sou uma certeza, e
Eu sou uma esperança e o câncer não precisa ser um diagnóstico de morte, ele pode ser um diagnóstico de vida e deve ser um diagnóstico de vida. E a gente tem que falar sobre isso porque pessoas morrem diariamente no mundo, no Brasil, porque não conhecem, porque tem o diagnóstico tardio da doença, porque não querem fazer o bem, mas não sabem como doar sangue, não sabem como doar plaquetas, não sabem como doar medula, não entendem como que pessoas podem morrer por essa falta de solidariedade e até mesmo para ajudar pessoas que possam estar vendo o vídeo e passando pelo mesmo que eu passei. Bom, ao longo do canal, eu e as minhas amigas, a gente vai estar falando sobre bastante coisa que acontece com a gente na quimioterapia. Esse foi um vídeo inicial. O que eu tiro depois disso? Eu tenho minha rotina de volta, muito mais feliz e bonita que antes. Eu tenho amigos verdadeiros, eu tenho namorado, eu tenho minha família que sempre esteve comigo. Estou terminando a minha graduação em Ciências Sociais. Posso fazer planos para mais de uma semana, embora a vida mesmo não dê certeza nenhuma, mesmo com diagnóstico de câncer ou não, mas eu já consigo planejar minha vida de novo. Caíram os meus cabelos, mas eles cresceram de novo e agora eu tenho um mini black. E eu engordei muito com a quimio, eu já voltei ao meu peso normal. E é a vida que volta ao normal, a vida que segue. E o câncer foi um período de aprendizado muito intenso, mas passou, eu aprendi e eu não preciso aprender mais, viu? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, vai estar sendo um prazer falar pra vocês e espero que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis que precise ouvir o que eu tô falando. Um beijo!